Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas, todos vocês que estão aqui no canal, que Deus os abençoe sempre, que Deus continue cuidando de vocês em tudo e que nós possamos juntos aqui realmente aprender muito mais da palavra de Deus. A gente vai sempre aqui primar, dar como prioridade nesse canal a palavra de Deus, Eu já comentei com vocês várias vezes no início. A gente usou para aula de filosofia, de sociologia, mas agora a gente tem como objetivo falar da palavra de Deus aqui, da pura e simples e maravilhosa palavra de Deus. E aí vamos continuar com nossos fundamentos da fé cristã, agora com a lição 7. Puxa, nós demos uma caminhada, demos uma parada e vamos agora continuar, Como a gente sempre faz, a cada lição a gente fala a palavra de referência, e a gente fala o título grande, os títulos menores e caminha aí pelo assunto, tá certo? O título da lição 7 é o Plano de Deus, parte 2. O título grande é As Dispensações e o Propósito Eterno de Deus. Os menores, Dispensações, a dispensação antes da lei, a dispensação da lei. E as leituras de referência é Efésios 1, versículos 10 e 11 e Romanos 4, versículo 14. Vamos ler Romanos primeiro, porque na sequência vem primeiro, Romanos 4, 14 e Efésios 1, 10 e 11. E aí a gente caminha a própria lição, ok? Tudo bem? Agradeço realmente a Deus aí por todos vocês que estão aqui no canal, os irmãos, as irmãs, os alunos, as alunas, os ex-alunos, as ex-alunas, os meus familiares, os meus amigos de infância e de adolescência. Agradeço de verdade, viu? Que Deus abençoe a todos. Romanos 4,14 diz o seguinte: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Agora, Efésios 1, versículos 10 e 11. Já cheguei aqui, tá bom? Efésios 1, 10 e 11. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero dar um conselho para quem aí que está aqui ouvindo, vendo os vídeos. Primeiro, quem não é inscrito a se inscrever, tem aqui embaixo do canal um lugar para se inscrever, é só clicar para a gente continuar se atualizando aqui. Segundo, quem já é inscrito, para anunciar para os amigos, parentes, para familiares, Vamos levar adiante essa palavra. A palavra de Deus é para todos, O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O outro ponto é, se vocês querem saber sobre predestinação, leiam Efésios 1. Vocês vão perceber que a predestinação não é uma questão de mérito de ninguém. Todo mundo, todas as pessoas que creem em Cristo, são predestinados a serem como Cristo. Predestino não é destino. É um processo de salvação, ele deve ser uma busca contínua por sermos parecidos com Cristo. Ele é o nosso modelo. E isso é predestinação, ok? É só ler Efésios, Como eu sempre digo aqui, ninguém aqui vai inventar uma interpretação para a Bíblia. A gente vai ler a própria palavra de Deus. Aqui não está em jogo interpretação humana sobre as coisas. Aqui está em jogo a palavra de Deus, pura palavra de Deus. Aí vocês leiam, quem quiser saber sobre predestinação, ok? E outro ponto é, nós somos aqueles que têm a ver com a fé, filhos da promessa. Porque do ponto de vista original, Deus escolheu o povo judeu, mas o povo judeu não recebeu Cristo, Jesus, como o Cristo. E aí a fé foi aberta para todos nós, gentios. Todas as pessoas que confessam o nome de Jesus passam a fazer parte dessa promessa. E se torna um herdeiro. Se vai receber a herança, aí vai depender da sua busca, tá certo? Muito bem.
Vamos caminhar pela lição, então. As dispensações e o propósito eterno de Deus, tá bom? Deus é um Deus de propósito e tudo o que faz visa a esse propósito. Seu plano é eterno e é o bom prazer de seu coração. A criação teve a finalidade de cumprir esse plano eterno. É o que confirma Apocalipse 4, versículo 11. Todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade. Vieram a existir e foram criadas. Nada do que Deus criou foi acidental ou por acaso. Pelo contrário, foi tudo por causa da vontade dele. Para saber mais, aí a gente precisa ler a lição 7 do volume que nós vamos ler agora. Dispensações. O termo dispensação quer dizer distribuição, repartição, prestação, administração. É a tradução do termo grego oikonomia, composto de dois radicais, oikos, de casa, e nomos, lei. Portanto, a administração da casa. Desse termo vem a palavra economia. Em português também pode ser traduzido por mordomado. Usamos o termo dispensação para indicar um período de tempo em que Deus age de determinada maneira para realizar o seu plano eterno e se dispensar ao homem trabalhar nele e torná-lo sua expressão e seu representante diante de todo o universo. Nesta lição e na próxima, vamos ver as 4 grandes dispensações de Deus na história da humanidade para cumprir seu plano eterno. A dispensação antes da lei, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino. A dispensação antes da lei. A dispensação antes da lei abrange o período dos patriarcas, de Adão até Moisés, ou seja, desde a criação até os 10 mandamentos, de acordo com o que Paulo afirma em Romanos 5, versículo 14. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esse versículo mostra que de Adão a Moisés, Deus lidou com o homem de determinada maneira, diferente de como lidou com o homem depois da lei. O período antes da lei pode ser subdividido em 3 partes: a era da inocência, a era da consciência, a era do governo humano. A era da inocência durou muito pouco tempo, apenas enquanto Adão e Eva estavam no jardim do Éden e não conheciam o pecado. Gênesis 2, versículo 25. Nesse tempo, o homem era governado pela própria presença de Deus e a intenção divina era que o homem comesse da árvore da vida, recebesse a vida divina e passasse a ser governado por ela. Infelizmente, o homem foi iludido pelas artimanhas do diabo e caiu, concluindo assim esse período da inocência. Gênesis 3, versículo 5. Após a queda de Adão, até Noé, o homem passou a ser governado pela própria consciência, dando início à era da consciência humana. A consciência é parte do espírito humano, cuja função é condenar e aprovar o comportamento do homem, acusando o errado e aprovando o certo, dando ao homem o discernimento do que é bom ou mal, do que agrada a Deus e o desagrada. Contudo, o homem caiu, mas profundamente, aliás, o homem caiu mais profundamente e não deu ouvidos à consciência. Por isso, após o dilúvio, o Senhor Deus instituiu o governo humano, dando início à era do governo humano. Deus estabeleceu que se o homem derramasse o sangue de outro homem, poderia ser morto pelo próprio homem. Gênesis 9, versículo 6. Nesse momento, ele instituiu a pena capital e deu ao homem autoridade para governar outros homens. Romanos 13, versículo 1 vai falar isso. Tudo isso tinha como meta preservar a humanidade de ser totalmente degradada. Porém, a natureza pecaminosa ainda prevaleceu e o homem usurpou a autoridade recebida de Deus e a usou para rebelar-se contra Deus. Em Babel, o homem usou essa autoridade para exaltar o seu próprio nome e declarar total independência de Deus. Desse modo, Deus abandonou a raça criada e teve novo início com Abraão, dando-lhe a promessa da graça, para que por meio de uma raça chamada,
viesse Cristo como bênção para todas as nações da terra. Gênesis 22, 18, parte A, Gálatas 3, 14 e Gálatas 3, 16. Para saber mais, a gente pode continuar lendo esse volume. Exceto pelo primeiro, esses três períodos não são distintos. A Era da Inocência foi perdida e não é mais possível voltar a ela. Embora a Era da Consciência tenha durado até o dilúvio, o governo da consciência, na verdade, continua até hoje, visto que a consciência continua a atuar no homem para conduzi-lo a fazer o bem e o que é certo, e a evitar o que é mal e errado. Da mesma forma, o governo humano perdura até hoje, muito embora o homem, de modo geral, use o governo dado a ele por Deus em benefício próprio. A rebelião que ocorreu a partir de Babel não pode ser considerada uma era, e sim um estado da humanidade. O objetivo de Deus é sempre preservar a humanidade de se corromper ainda mais para, de alguma forma, conservar as características humanas derivadas da imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado é cada vez mais atuante e sempre busca deteriorar mais o ser humano para que o propósito de Deus não se cumpra. A dispensação da lei. O início do relacionamento do Senhor com os filhos de Israel, quando clamaram a ele no Egito, foi maravilhoso. O Senhor os libertou com mão poderosa, realizando maravilhas e providenciando um modo de redimi-los por meio do Cordeiro Pascal. As 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito foi o modo de punir Faraó e os egípcios pelo modo como trataram seu povo escolhido e amado. Depois das 9 primeiras pragas, Faraó ainda manteve duro seu coração e não queria permitir que o povo de Israel partisse. Na 10ª praga, o Senhor feriu todos os primogênitos dos egípcios, desde o filho de Faraó até o filho da escrava, e poupou os primogênitos dos israelitas por meio da Páscoa. Um cordeiro morto e seu sangue aspergido nos batentes das portas das casas em que eles comiam do cordeiro. Desse modo, quando o anjo exterminador passou pelo Egito para executar o juízo de Deus sobre aquele povo, todos os que estavam numa casa em cujos batentes havia o sangue foram salvos. O anjo passou por cima daquela casa. O significado de Páscoa em hebraico é passar por cima. E os primogênitos dos filhos de Israel foram salvos, assim como todo o povo. Isso está em Êxodo 12, de 1 a 14. O Senhor não libertou o povo do juízo e o redimiu por meio da Páscoa. O Senhor não só libertou o povo do juízo e o redimiu por meio da Páscoa, como também os resgatou da mão poderosa da opressão egípcia para que fossem libertos da tirania de Faraó, a fim de festejar com o Senhor no deserto e ser conduzidos ao desfrute da boa terra de Canaã. Isso prefigura nossa redenção, por meio da morte de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a derrota de Satanás e suas hostes na cruz e nossa libertação do mundo, a fim de ter uma vida de desfrute com Cristo, a verdadeira boa terra. Uma vez libertos, os filhos de Israel foram conduzidos por Moisés até o deserto do Sinai para ali celebrar uma festa ao Senhor. Nesse momento, o Senhor se dirigiu ao povo por meio de Moisés e lhes disse palavras cheias de amor e de graça. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso está em Êxodo 19, de 4 a 6. Moisés relatou que essas palavras ao povo, que respondeu em unanimidade: tudo que o Senhor falou faremos. Versículo 8. Em sua cegueira, o povo não conheceu nem a graça salvadora de Deus, nem a si mesmo, achando-se capaz de cumprir os mandamentos de Deus por si mesmos. Portanto, no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com eles. E assim teve início a dispensação da lei. Quando ouviram as palavras cheias de graça do Senhor,
Os filhos de Israel deveriam ter pedido ao Senhor que continuasse a se relacionar com eles por meio da graça e a cuidar deles da mesma maneira que havia feito até ali, fazendo tudo por eles, sem que eles precisassem se esforçar para obter as bênçãos do Senhor. Porém, no minuto em que disseram que fariam tudo o que o Senhor lhes dissesse, eles foram arrogantes, presunçosos e desprezaram a graça divina. Nesse momento, a atmosfera que viria a eles numa nuvem, nesse momento a atmosfera do lugar mudou. Deus lhes disse que viria a eles numa nuvem escura, ordenou que se marcassem limites ao redor do monte para o povo, de modo que ninguém o tocasse, a fim de não ser morto. Todo o monte Sinai fumegava como fornalha e o monte tremia grandemente. Êxodo 19, de 9 a 25. Assim, Deus lhes deu a lei, os 10 mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 17, para expô-los e mostrar-lhes quão incapazes eram. Israel jamais foi capaz de cumprir a lei por si mesmo. O Senhor Jesus sabiamente resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, de 36 a 40. Toda a história da nação de Israel, a partir daí, foi de fracasso após fracasso em amar a Deus e amar ao próximo, o que acarretou em disciplina divina após disciplina divina. A lei foi uma inserção temporária. A meta de Deus sempre foi a graça que vem pela fé. Talvez questionemos, por que Deus a deu se não era essa a sua meta? A lei manifestou a verdadeira natureza do homem, sua pecaminosidade. Sem a lei, o homem não teria conhecido o pecado, nem percebido quão pecador é. Romanos 7,7, Romanos 7, versículo 14. A lei também serviu de aio ao povo de Israel. Nas famílias abastadas de antigamente, que cuidavam dos filhos, havia preceptores e tutores que cuidavam dos filhos enquanto estes ainda eram menores, a fim de que fossem educados e preparados para herdar e desfrutar todos os bens e riquezas do pai. Essa é a analogia que Paulo faz da lei em Gálatas 3, versículos 23 e 24. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O objetivo de Deus nunca foi justificar o homem pela lei. Sempre foi que o justo vivesse por fé, assim como foi com Abraão, antes da lei, e como é hoje, na era da graça. Diferentemente do povo de Israel, que reconheçamos a nossa incapacidade natural de agradar a Deus, de amá-lo acima de todas as coisas e de amar ao próximo como a nós mesmos. E sempre nos aproximemos dele em humildade, a fim de achar graça e misericórdia para viver segundo a sua maravilhosa vida em nós. Então, louvado seja o Senhor, espero que vocês tenham entendido, né? Por que Deus deu a lei, por que Deus sabia que o homem não cumpriria no seu estado natural a lei, e por que ele dispensa a graça. Então, a gente só pode cumprir a vontade de Deus pela graça, não por nosso esforço, pela nossa capacidade. Que Deus abençoe a todos aí. Até a próxima lição.